Olá família, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou o pastor Gesiel Lira e nós estamos no 8º dia de estudo bíblico do livro do pastor Rick Warren, Uma Vida com Propósitos. O tema de hoje é: você foi planejado para agradar a Deus. Até o momento nós estudamos 7 assuntos relacionados ao motivo de estarmos aqui. E a partir de hoje, então, nós vamos começar a falar do primeiro propósito. Lembrando que são 5 propósitos. O primeiro é: você foi planejado para agradar a Deus. O segundo, você foi formado para fazer parte da família de Deus. Terceiro, você foi criado para se tornar semelhante a Cristo. Quarto, você foi moldado para servir a Deus. E quinto, você foi feito para uma missão. Dentro desses 5 propósitos, nós falaremos de vários assuntos importantíssimos para cumprir o propósito de Deus na nossa vida. Mas antes de iniciarmos o estudo de hoje, como sempre eu te peço, se você puder e estiver gostando do nosso conteúdo, compartilha esse vídeo, dá um like lá, se inscreva no nosso canal, ok? Deus abençoe. Planejado para agradar a Deus. Tu criaste todas as coisas e é para o teu agrado que elas existem e foram criadas. Apocalipse 4:11. O Senhor está contente com o seu povo. Salmo 149, versículo 4. Você foi planejado para agradar a Deus. Imagine que no seu nascimento, Deus sorriu quando viu e acompanhou você nascer. A expectativa foi grande, os pais e a família ansiosos para a sua chegada. E Deus lá no céu estava te observando, falando: mais um filho amado meu que cumprirá o seu propósito. Deus, Ele te escolheu, te formou para agradá-lo. E ainda que a sua família o rejeitou e não queria ter você, e não foi talvez um momento de alegria, nos céus houve uma festa enorme, porque Deus olhou e disse: este vai cumprir um lindo propósito que eu dei a ele. O que nós precisamos entender é que Deus não precisava me criar, Deus não precisava criar você. Ele criou para benefício dele, para nós o adorarmos, para a alegria dele. Então todas as vezes que você se sentir triste, pense nisso. O Senhor nos escolheu para seu propósito. Olha o que diz aqui em Efésios capítulo 1, verso 1. Deus já havia resolvido que nos tornaria seus filhos por meio de Jesus Cristo, pois este era o seu prazer e a sua vontade. Você é um filho de Deus? Você se considera escolhido e feito parte deste propósito? Um dos maiores dons que Deus lhe deu foi as emoções e os 5 sentidos. O fato de você poder cheirar, ouvir, falar, tocar. Você é assim porque Deus é assim. Deus também tem emoções. E você foi feito à imagem e semelhança dele. Quando Deus criou o planeta e foi criar o homem, ele mudou a sua fala e disse assim: façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Então você tem o DNA de Deus, a aparência de Deus. Os sentidos que você herdou é porque você se parece com Deus. Então quando Ele te criou, Ele criou você para dar prazer a Ele, através dos sentidos que Ele te deixou. É que muitas vezes nós esquecemos que o nosso Deus tem emoções. Ele fica feliz, Ele fica triste, Ele sente compaixão, Ele tem ciúmes. Então todas as vezes que você tomar uma atitude aqui, você precisa pensar: será que eu estou agradando o meu Deus? Será que eu estou cumprindo o meu propósito e fazendo o meu Deus feliz? Nós fazemos o nosso Deus feliz quando nós damos prazer a Ele. E então dar prazer, é o primeiro ponto que trabalharemos aqui, é o que se chama adorar. A palavra de Deus diz: o Senhor se agrada somente daqueles que o adoram e confiam em seu amor. Adorar precisa ser, como eu já disse, um estilo de vida. É tão natural como se alimentar, como respirar. Deus nos criou para este propósito. Em João 4:23, Jesus diz que o Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade.
Você é um verdadeiro adorador? Adoração é muito mais do que música. A palavra de Deus mostra que Adão adorou a Deus e a Bíblia ainda não havia relacionado a música como adoração. É que para alguns somente a música é uma adoração. Não. O momento da palavra, uma anotação que você faz, o momento da oração, até mesmo o silêncio é um momento de adoração. Tudo o que acontece numa celebração é uma adoração ao Senhor. Terceiro, a adoração não é para benefício próprio. Muitas vezes a gente é procurado por dizer, pastor, hoje a adoração foi maravilhosa. E tem dias que a pessoa diz, olha, para mim hoje a adoração não foi boa. Escute, a adoração não é para você. Ela não está relacionada ao seu gosto de estilo musical. A adoração é para Deus. É claro que a celebração ela é toda inspirada para tocar o nosso coração, para adorar a Deus, mas ela não é para o nosso benefício. Existem muitos músicos ou cantores e pregadores, inclusive, que se vangloriam por estar em cima do palco. Mas entenda que até mesmo aquele que está lá fora cuidando do carro e não está dentro de uma celebração, ele também está adorando a Deus e cumprindo o seu propósito. O problema é que de tanto se repetir ao longo dos anos isso, criou na mente das pessoas que a adoração é só de um tipo. Mas muitos estão cumprindo o seu propósito em funções que às vezes ninguém está vendo. Uma pessoa que ora escondido e ninguém percebe, ninguém conhece o seu secreto, mas ele está no momento de adoração com Deus, enquanto que alguns estão em cima de um palco ou estão à vista de todos, mas o seu coração está sujo. Então a palavra de Deus diz em Isaías 29:13 que esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração que me prestam é feita só de regras ensinadas por homens. Fujam desse tipo de adoração. Como que alguém pode dizer que é um verdadeiro adorador se anda em mentira com o seu irmão? Às vezes fala bem na frente das pessoas, publicamente, mas quando a pessoa não está ali na sua frente, está falando mal, ou até mesmo nem fala, mas o seu coração não é verdadeiro. Deus, ele observa e, como o salmista diz, ele sonda o nosso coração. Ele sabe o que nós vamos falar mesmo antes de nós abrirmos a nossa boca. Ele sabe o que nós pensamos. Então, uma verdadeira adoração também é preciso estar em verdade com o seu irmão. Quarto, a adoração não é parte de sua vida, é sua vida. Há muitas pessoas que acham que o momento de adoração é só na hora do culto, só em um momento de celebração dentro da igreja junto com a família espiritual. Não! O momento de adoração também é na sua casa, ou no seu trabalho, ou quando você está fazendo algum exercício físico. Escute, quantas vezes eu alegrei o meu coração e chorei na presença de Deus quando eu vi o meu vizinho ou a minha vizinha louvando ao Senhor. Muitas vezes, aquele dia que nós estamos tristes, passando até por uma agonia, uma tristeza, um problema que precisa ser resolvido, e aí de repente, do nada, o vizinho começa a adorar ao Senhor, ou passa alguém na rua cantando ao Senhor, adorando ao Senhor da sua maneira. Então, a adoração não é parte da sua vida, ela é a sua vida. Olha o que o salmista diz aqui no Salmo 105:4: cantem glórias e louve ao Senhor, desde o nascer até o pôr do sol. Então faça um exercício. Quando você acordar pela manhã e abrir os seus olhos, a primeira coisa que você fizer seja um ato de adoração, uma devoção sua, uma leitura da palavra de Deus, ou o louvor de um hino, de uma música, ou escutar um louvor. Faça isso, você verá que a sua vida será diferente quando você tiver a sua mente ligada a Cristo durante
todo dia em adoração. E aí você perceberá que mesmo em momentos difíceis, virá um louvor na sua mente e você começará a adorar a Deus. Nós temos um exemplo maravilhoso na palavra de Deus, quando Paulo e Silas estavam presos numa prisão, tinham sido espancados, estavam machucados. De repente um olha para o outro, um começa a orar, o outro começa a louvar, aquele ambiente de adoração é tomado dentro da prisão. E o que acontece? As correntes se quebram, vem um terremoto e eles se tornam livres porque adoraram a Deus. Então eu te convido, em todo momento da sua vida, adore a Deus. A partir de hoje, cada ato que você fizer será um momento de adoração a Deus. Olha o que o Salmo 34 primeiro diz: eu darei graças ao Senhor o tempo todo, minha boca sempre o louvará. Então, quando você se levantar, quando você for tomar um banho, quando você for se trocar, se você for se alimentar, sempre será também um ato de adoração. Isto com base bíblica. Olha o que está escrito em 1 Coríntios 10, 31. Cada atividade pode ser transformada em um ato de adoração. Assim, quer que vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Façam assim com a sua vida. E quando você menos perceber, você estará apaixonado por Deus e cumprindo o seu propósito de uma maneira tão natural que Deus vai se alegrar por sua vida. Então, para encerrar o nosso estudo de hoje, pensando sobre o meu propósito de vida, tema para reflexão: fui planejado para agradar a Deus. Versículo para memorizar: o Senhor está contente com o seu povo. Salmo 149, 4. E pergunta para meditar: que tarefa simples eu poderia começar a fazer como se fosse diretamente para Jesus? Que Deus abençoe você e a sua família.